o livro começa a trazer para a gente a compreensão do que são, o que é a condição de hipertensão secundária, né? A gente já entendeu que hipertensão secundária deve outra etiologia de base que eleva a pressão. Tá? Corresponde a 5 a 10% dos casos de hipertensão e elas podem ser corrigidas. Caso a doença de base possa ser corrigida, a hipertensão vai ser curada, né? Usualmente são afetadas pessoas com menos de 30 anos, né? Então, de 0 até 30 anos. Aí tem uma faixa em que não atinge. Depois, pessoas com mais de 50 anos que não tenham aí um histórico de hipertensão arterial e que a gente exclua o histórico familiar para as causas. Né? O livro vai trazer para a gente as causas mais comuns. A primeira delas vai ser hipertensão renal. A segunda vai ser distúrbios dos hormônios adrenocorticais, né? O hiperaldosteronismo primário por hiperplasia ou doença de Cushing, corticosteroide do sangue. O terceiro vai ser feocromocitoma, né? Que é um tumor das glândulas adrenais. O quarto, coartação da aorta, que é um estreitamento da aorta. E por último, as drogas contraceptivas orais, né, para as mulheres, certo? Então, começando uma descrição bem básica, na verdade, sobre cada um deles, eu vou falar que a hipertensão renal é a maior causa isolada de hipertensão secundária, né? Ela mais comum, ela vai afetar aí de 1 a 2%, e aí ela vai representar aí a maior, na verdade, vai representar a maior faixa de afecções de hipertensão secundária, né? E o que a gente vai ter uma formação diminuída da urina, maior retenção de água e sal, hipertensão. Usualmente, a hipertensão vascular está relacionada a uma maior ativação do mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. Por quê? Porque se a gente tem uma estenose do vaso, o trecho de artéria pós-estenose, esse trecho ele tem o fluxo diminuído e tem a pressão diminuída, ou seja, as células justaglomerulares começam a secretar renina. Então a gente vai ter uma hipersecreção de renina e uma hiperconcentração, uma alta concentração de aldosterona, certo? O livro vai trazer para a gente a informação interessante que o rim não afetado vai estar sujeito aos efeitos que vão ser produzidos pelo rim afetado, né? Os efeitos sistêmicos, uma tensão arterial alta, e ele vai explicar para a gente que os dois mais importantes tipos de doença renovascular vão ser a aterosclerose de artéria renal, que acontece geralmente em pessoas idosas, né? Um processo crônico, deposição de lipídio e estenose do vaso, e displasia fibromuscular, que é uma condição não inflamatória que afeta as artérias renais e os vasos que elas ramificam ali. Então, estenose aterosclerótica, 70 a 90% dos casos de doença renovascular por estenose, né? Hipertensão renovascular. E a displasia fibromuscular é mais comum em mulheres e nas faixas etárias mais jovens. E aí o livro vai sugerir para a gente, vai fazer a gente entender que o resultado dessa hipertensão, além da hipertensão normal, é uma hipocalemia, porque a gente tem uma alta secreção de aldosterona, certo? E a aldosterona, o que ela faz? Ela reserva sódio e excreta potássio. Então a gente vai ter uma hipocalemia desse paciente. E uma presença de um ruído abdominal, né, com ausência da história familiar de hipertensão. Ou seja, é bem característico o quadro de hipertensão renal. É que a gente vai ter que os administradores administrar inibidores de ECA pode causar um rápido declínio na função renal, certo? Porque aquele vaso ali que já está recebendo pouco sangue, porque o vaso está estenosado, aquele rim que já está recebendo pouco sangue, a gente der para esse paciente um inibidor da enzima conversor de angiotensina, vai diminuir a pressão e esse vaso pós-estenótico, né, esse rim pós-estenótico vai receber ainda menos sangue e aí ele vai declinar sua função, a gente pode
produzir aí uma nefropatia. Testes diagnósticos são avaliação, teste diagnóstico para hipertensão renal, né, que já é um diagnóstico diferencial. Avaliar a função renal global, avaliar o sistema renina-angiotensina, fazer estudos de perfusão, mas o teste diagnóstico para identificar a lesão, identificar a estenose, né, são os eletivos aqui para esse caso, né? Então a gente vai fazer estudos de imageamento, sobretudo a arteriografia renal, e a gente vai observar, né, vai ser o teste definitivo para a identificação da estenose, né? Pode ser utilizado também ultrassom, tomografia computadorizada com contraste ou angiotomografia, que é a angiografia, né? A angiotomografia é o que vai ser feito, né? A angiografia, mas pode ser feita a arteriografia por ressonância magnética também. E aí eu vou trazer para a gente só observar a imagem aqui, Radiopédia. Então aqui a gente tem um TC normal, eu vou movimentar aqui o TC e vai observar aqui o rim esquerdo, o rim direito já está atrófico, né? Espero que ele é muito menor do que o rim esquerdo, provavelmente porque ele está recebendo uma menor irrigação. Você vai observar essa artéria, então tá aqui, ó, o contraste descendo, artéria grossa, desce para o rim, ela vem aqui e irriga o rim. No caso do rim esquerdo, no caso do rim direito, né, então aqui a gente tem a aorta, aqui nasceria a artéria renal, porém ela não se continua, né, com nada, ela continua estenosada, ela passou com baixo fluxo de sangue, essa artéria diminuiu o tamanho dela, porque ela não está recebendo pressão, e ela está, no fim das contas, produzindo essa afecção que a gente vai chamar de estenose de artéria renal, e aqui o site mostra, né, proximal occlusion of right renal artery, e a gente tem uma atrophic right kidney with a delayed nephrogram, certo? Mostrando que o rim direito está atrófico, de fato, né? E aí o nefrograma ele vem reduzido, e a gente tem a oclusão proximal da artéria renal direita, certo? E aqui a gente observa, ali era uma tomografia, né? Aqui a gente vai observar melhor, essa aqui é uma ressonância, e aqui a gente vai observar melhor na angiografia, que é o método de eleição, aparentemente, né? Essa estenose. Então a gente está observando a aorta aqui, artéria renal direita e artéria renal esquerda. Me parece também, não sei se é marca d'água, mas me parece também que a gente tem uma estenose de artéria renal esquerda, mas aqui é mais, a artéria renal direita é mais nítido, né? A gente consegue ver melhor. Ó, bilateral renal stenosis, renal artery stenosis. Então é bilateral de fato, a gente tem estenose das duas nesse caso, certo? Voltando pro livro, então, o livro fala que o objetivo do tratamento é controlar a pressão sanguínea, obviamente, e a gente pode fazer uma angioplastia ou revascularização, que são eficazes, tratamentos eficazes de longa duração para essa doença, né? E aí a gente vai citar os distúrbios dos hormônios adrenocorticais e hiperadrenocorticais, que é o próximo ponto, né? Provavelmente o livro tem organizado isso em prevalência ou incidência, na verdade. Então a gente pode ter hiperaldosteronismo primário por uma hiperplasia adrenocortical ou adenoma, ou níveis excessivos de corticoide, glicocorticoide, que é a doença, o síndrome de Cushing. O que vai acontecer? Esses hormônios que a gente acabou de citar, né, os glicocorticoides, o excesso de aldosterona facilita a retenção de água e sal, então a gente vai ter um aumento do volume intravascular e uma hipertensão arterial secundária a essas afecções, né, a esse hiperplasia ou essa doença de Cushing, certo? Porém, nas pessoas com hiperaldosteronismo igual a hipertensão renovascular, a gente vai ter níveis diminuídos de potássio, certo? Os testes diagnósticos para rastrear um hiperaldosteronismo primário vão ser a concentração plasmática da aldosterona e a atividade plasmática da renina, certo? A gente vai ter uma alta concentração de aldosterona no plasma. Exames como tomografia computadorizada e ressonância magnética
né? Eles são utilizados para localizar essa lesão, localizar a hiperplasia. Adenomas solitários podem ser formações neoplásicas solitárias, podem ser tratadas cirurgicamente, certo? E aí, a gente, como auxiliar, né, como método auxiliar de tratamento, a gente pode utilizar a espironolactona, por exemplo, que é um antagonista de aldosterona, né? É um poupador de potássio, ele é usado no tratamento de pessoas com hiperplasia bilateral, no córtex do nosso da nossa glândula suprarrenal. Feocromocitoma. Feocromocitoma é o próximo acometimento, né? Para um tumor tecido cromafim que contém neurônios simpáticos ou paraneurônios, né? O tumor é mais comum na medula suprarrenal, mas pode surgir também nos gânglios simpáticos que contêm esse mesmo tipo de tecido, né? Célula cromafin-like. Pode causar sérias crises hipertensivas e a gente vai ter que eles produzem e secretam as catecolaminas, né? A epinefrina e a norepinefrina, que vão produzir diversas mudanças a nível fisiológico, sobretudo no coração e nas artérias do nosso organismo, né? Então, a liberação, né, a ação, a atividade que esse tumor produz pode ser paroxística e a gente vai ter episódios periódicos de dor de cabeça, sudorese excessiva, palpitações. Nada ali, um coração começando muito rápido. 50% das pessoas têm episódios paroxísticos de hipertensão e o outro 50% tem hipertensão sustentada de fato, né? O que chama atenção, né? Episódio paroxístico da pressão, se a pessoa num dado momento não regular, vai ter uma crise hipertensiva e um aumento súbito de pressão. Para fazer diagnóstico dessa doença, a gente vai fazer análise de catecolamina em sangue, né? Catecolamina em sangue pode ser que esteja elevada, mas aí o livro cita que algumas outras doenças podem também aumentar as catecolaminas, então é mais inteligente a gente observar as catecolaminas e os metabólitos das catecolaminas na urina, né? E aí também, depois que a gente está fazendo essa suspeita diagnóstica, tem suspeita diagnóstica de feocromocitoma, uma das propostas terapêuticas é remover o tumor. Então, a gente precisa fazer exames de imagem, né? Tomografia axial computadorizada, ressonância magnética para localizar esse tumor. Tem alguns radioisótopos que localizam o tumor, né? Que são como se fossem nutrientes para o tumor, ou vão se ligar ali a antígenos do tumor e vão acender nos exames de imagem, na TC ou na ressonância magnética. A remoção cirúrgica desse tipo de tumor, quando o tumor é operável, é usualmente curativa, cura a doença, cura a hipertensão arterial, cura todos os sintomas. E nos casos em que o tumor não pode ser operado, vai utilizar drogas que bloqueiam a ação ou a síntese das catecolaminas lá dentro a síntese, se for a síntese lá dentro da glândula, né, dentro da glândula. E se for bloqueadores de ação, devem bloquear a ação seletivamente, sobretudo no coração e nos vasos, né? Coartação da aorta, que é um outro ponto, a gente fez leitura desse só. Coartação da aorta se deve basicamente ao estreitamento do fluxo sanguíneo da aorta, né? Então, se a gente estreitar, é como se fosse uma estenose de artéria renal, mas sendo na aorta, né? No nível topográfico superior. Então, a gente vai ter, a partir desse nível em que há estenose, a gente vai ter uma diminuição do fluxo sanguíneo e a gente vai ter uma diminuição da pressão sanguínea também. Aí o que os rins vão fazer? Liberar a renina, tentar aumentar a pressão para que nos rins chegue uma pressão que seja aceitável para o rim, certo? É bastante interessante também, porque isso tem uma progressão grande, né? Não tem nenhum êmbolo que trava na aorta, mas então a gente vai ter uma evolução crônica
desse paciente que tem coartação da aorta, provavelmente, né? Vamos parar de provavelmente ler. Aqui, ó. Provavelmente o diagnóstico seja feito com imagem, né? Obviamente. E o tratamento deve ser feito com reparo cirúrgico. Mas aqui, a gente observar, o doutor sugere também que se a gente tiver essa coartação em diferentes pontos da aorta, a gente vai ter diferentes aferições de pressão de um braço para o outro. Como suspeitou o médico meu lá, que eu tinha uma estenose de subclave, a gente pode também ter suspeita de uma estenose na aorta, né? Uma coartação da aorta, e a gente vai ter diferença de pressão entre os dois braços. Mas é mais comum em pessoas mais velhas, porque essa afecção é uma afecção que demora bastante para acontecer, né? Esse estreitamento demora para acontecer. E aí o livro sugere também que muitos bebês afetados morrem dentro do seu primeiro ano de vida, né? Quando a gente tem uma formação congênita dessa condição, imagino que a gente deve ter produção aí secundária, a coartação de várias produtos citotóxicos das próprias células, mesmo como um ácido lático e uma acidose metabólica, certo? E aí, o último ponto que o livro sugere pra gente são as drogas contraceptivas orais, né? O uso das pílulas anticoncepcionais é provavelmente a causa mais comum de hipertensão secundária em mulheres jovens, né? E aí a gente vai ter, provavelmente, vai associar aí uma maior aparição ou uma afecção ainda maior quando a gente tem um paciente que já é hipertenso, que está fazendo uso de contraceptivo e é sensível a desenvolver a hipertensão secundária a essa causa, né? Aí o livro sugere que, felizmente, essa hipertensão ela desaparece depois da interrupção do uso da droga. Pode levar algum tempo para acontecer, porém ela desaparece e ela pode ser de fato revertida. Essa é uma condição que ela pode ser revertida, por mais que seja crônica, a reversão pode ser revertida e é comum que isso seja diagnosticado. E aí, por último, numa discussão adicional, o livro vai abrir um espaço para a gente falar sobre hipertensão maligna, né? Hipertensão maligna é uma forma acelerada e potencialmente fatal de hipertensão, né? E é uma doença que usualmente acomete as pessoas mais jovens, os homens afro-americanos mais jovens, as mulheres com toxemia da gravidez ou pessoas com doenças renais e doenças do colágeno, né? Qual que é a característica? A característica é que a gente vai encontrar valores diastólicos acima de 120 milímetros de mercúrio, né? E aí a gente vai ter complicação por evidência de disfunção aguda ou progressiva ou progressivamente letal de órgãos. Quais são esses órgãos comumente afetados, né? Então a gente pode ter, por exemplo, com esse aumento abrupto da tensão arterial, um espasmo de artérias cerebrais produzindo encefalopatia hipertensiva, né? O que vai acontecer? Qual que é o mecanismo que é gerado? Então, se a gente tem uma elevação absoluta e abrupta das pressões da pressão arterial, sobretudo a diastólica, chegando a 120 milímetros de mercúrio, imagina quanto vai estar essa diastólica, a gente vai ter uma resposta, o cérebro tenta fazer uma vasoconstrição, e aí essa vasoconstrição, para tentar regular o fluxo, né, que é um mecanismo intrínseco das estruturas vasculares tecidos de modo geral, mas no cérebro qualquer privação de oxigênio é muito letal. Então, se a gente tiver uma contração em resposta a esse aumento absoluto, essa contração geralmente é uma resposta exagerada, uma resposta homeostática exagerada, que vai fazer com que a gente tenha esse cérebro sofra insultos isquêmicos e um conseguinte edema cerebral se desenvolve frequentemente, né? A gente vai ter papiledema, por exemplo, que é uma evidência, né? Um evidenciador do aumento de pressão pelo edema, né? Um aumento de pressão intracranial produzidos.
a gente consegue observar esse papiledema por sobre o nervo óptico e vasos retinianos, evidenciando o aumento de pressão abrupta, né? Esse paciente pode ter dor de cabeça, inquietação, confusão, estupor, deficiências motoras e sensoriais e distúrbios visuais, certo? E aí o livro vai trazer para a gente que a exposição prolongada e severa a esses níveis exagerados de pressão começa a lesionar as paredes das artérias e pode ocorrer coagulação intravascular e fragmentação das hemácias, né? A gente vai ter um tubo muito pequeno para que a hemácia passe, a gente vai começar a ter destruição das hemácias, a gente pode ter lesão direta do vaso e iniciar uma cascada de coagulação naquele ponto, né? O dano renal, o livro vai trazer que é provavelmente dano renal que foi produzido por essas alterações, provavelmente o mais importante e determinante prognóstico na hipertensão maligna, né? Então a gente vai observar como que esse rim se comporta depois de um episódio de crise hipertensiva num caso de hipertensão maligna. E aí como a gente observa? Observando os níveis de nitrogênio de ureia, creatinina sérica, acidose metabólica e proteinúria, né? Essas formam evidências aí do nível de dano renal que foi produzido após um evento como esse, certo? Frente a esses eventos, a gente deve ter um imediato e rigoroso tratamento em unidade de terapia intensiva, né? UTI ou UCI, unidade de cuidado intensivo, monitoramento contínuo da pressão sanguínea e tentar segurar essa pressão. E aí o livro traz pra gente essa consideração de que deve-se ter cuidado para evitar uma diminuição excessiva muito rápida na pressão sanguínea, porque esse tipo de diminuição pode causar um dano ainda maior, né? A gente pode ter uma hipoperfusão e lesão isquêmica de vários dos órgãos, então deve-se considerar esse fator na hora de tomar a decisão de reduzir essa pressão arterial.